Eu estou muito curioso para assistir, porque, enfim, para mim é uma grande novidade. Nós vamos falar sobre um tema ligado ao direito tributário, mas uma especificidade, é psicologia fiscal em tempos de pandemia, o neurodireito e evasão fiscal. E para falar sobre esse tema, nós vamos contar com palestras da doutora Daniele Nascimento, que é procuradora da Fazenda Nacional, mestre em Direito pela UERJ, e a doutora Micaela Dutra, que é doutora em Direito pela UERJ e mestre em Direito Constitucional pelo IDP. Teremos como debatedor meu querido amigo doutor Fábio Ribeiro Porto, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e mestre em Direito pela UERJ. Então, desejo a todos que estão nos assistindo um excelente evento e passo a palavra para o doutor Fábio Ribeiro Porto, que vai conduzir os trabalhos aqui deste evento. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Como sempre, o senhor realizando eventos de muito sucesso à frente da nossa querida escola. Acho que esse é paradigmático, né? Nós temos aqui uma matéria extremamente palpitante, muito interessante, instigante, e que eu acho que todos vão gostar muito aí. Excelentes nomes, que hoje eu só vou aqui provocar, né? A minha função é muito boa, é só incentivar o debate. Doutora Daniele Nascimento, doutora Micaela. A Micaela já é conhecida da nossa escola, a professora Micaela. Em alguns eventos a gente já teve a oportunidade de estar junto, alguns cursos, e a professora Daniela está estreando aqui na nossa escola. Espero que passe a ser um patrimônio daqui para frente da escola, como outros tantos a gente tem, dado a sua clareza, a sua exposição singular, única e exclusiva de um tema tão delicado, tão pouco estudado, e no nosso caso aqui nós vamos ver o quanto é útil e válido, né? Hoje nós temos aqui uma comissão específica voltada para a execução fiscal, coordenada pelo desembargador Sérgio Varela, e que tem apresentado excelentes resultados. Eu acho que nesse tema aí vem, sem sombra de dúvida, a fomentar o debate, fomentar a pesquisa, fomentar o estudo para aqueles que são curiosos sobre o assunto. Então, presidente, se o senhor me autorizar, eu acho que, mais do que eu, a gente quer ouvir essas belíssimas e inteligentes palestrantes que vão nos brindar aí com essa tarde de uma forma única e, se Deus quiser, voltarão outras tantas vezes. Então, se eu permitir, eu passo a palavra já à doutora Daniele Nascimento, nossa querida palestrante de hoje, logo em seguida a doutora Micaela. Já adianto, nós conversamos um pouquinho antes, então vamos tentar fazer uma mesa redonda. Eu vou poder provocar aqui, já que o tema é muito instigante, algumas perguntas, e lanço já desde o início que as perguntas não foram combinadas, então eu já autorizei as nossas nobres palestrantes a me cortarem se eu estiver fugindo muito do tema. Como ele é muito amplo, muito instigante, a gente vai direcionando para não perder o foco. Doutora Daniele, por favor, faça as honras, seja muito bem-vinda à nossa escola. Uma excelente tarde para todos nós. Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar com colegas que eu admiro muito e queria agradecer ao desembargador André e ao doutor Fábio pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é tão relevante e tão pouco estudado no direito brasileiro, infelizmente, inclusive pelas suas repercussões na economia de gastos públicos. Então, é algo que precisa ser melhor desenvolvido. Agradecer e cumprimentar aí a companhia da Micaela, grande amiga e pessoa que eu super admiro também. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre esse tema. E, sem maiores delongas, até por conta do horário, a gente está um pouco atrasado, eu vou começar expondo sobre a psicologia fiscal, mas antes eu preciso falar sobre o panorama do que a gente tem
do nosso sistema tributário brasileiro hoje, inclusive no cenário de pandemia, para então introduzir, e através disso vocês vão perceber a relevância da psicologia fiscal e da necessidade de um desenvolvimento de uma consciência fiscal por parte do contribuinte brasileiro. Então, inicialmente, eu vou partir de uma premissa inicial, principalmente porque aqui no nosso webinar tem pessoas que não são da área jurídica e nem tampouco da área tributária, então eu preciso falar sobre algumas premissas antes de introduzir o tema propriamente. E a primeira premissa que eu falo é: o tributo é a principal fonte de arrecadação por parte do Estado. E aí, quando eu falo em tributos, eu falo em todas as espécies tributárias, seja imposto, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Isso significa dizer que o orçamento público, que todas as despesas estatais, elas são custeadas majoritariamente com receitas de origem tributária. Isso significa uma grande quantidade de dinheiro, considerando, por exemplo, que o orçamento da União no ano passado foi mais de 3 trilhões de reais. Se considerarmos também o orçamento do Estado do Rio de Janeiro no ano passado, que foi de mais de 72 bilhões de reais, claro que teve déficit, mas aí a ideia que eu falo aqui, que eu trago, é a questão da arrecadação, e se somados os orçamentos de todos os 26 estados, mais todos os 5.570 municípios, Distrito Federal e a União, percebemos que há uma quantia bastante significativa de dinheiro do contribuinte sendo transferido para o Estado. Então, isso demonstra a relevância de saber como funciona, qual o contexto do direito tributário brasileiro, e ter a noção também de quanto nós pagamos. Nós temos uma ideia de que a carga fiscal é extremamente alta, porque as estatísticas mostram que elas ultrapassam 30% do PIB brasileiro, então um valor bastante significativo. Porém, uma pergunta que eu sempre faço, principalmente para os tributaristas, pessoas que atuam na área do direito tributário, e que nunca obtive uma resposta positiva, e isso demonstra a relevância da análise da psicologia fiscal, como eu vou demonstrar mais adiante, é a seguinte pergunta: quanto você paga a título de tributo como pessoa física por mês? Quanto isso impacta no seu orçamento mensal? Eu sempre faço essa pergunta para os meus colegas que são tributaristas e ninguém sabe dizer. Isso demonstra a gravidade da situação, porque pessoas que atuam na área tributária não sabem quanto pagam por mês a título de tributo, quanto mais esperar que o contribuinte, sem nenhum conhecimento jurídico, tenha uma ideia real de quanto ele paga. E isso impacta muito no nível de consciência fiscal dele. Porque se ele soubesse quanto isso impacta mensalmente no seu orçamento, ele teria uma consciência fiscal maior e condições de exigir uma redução mais efetiva dessa carga tributária. Como ele não conhece, ele apenas rejeita de uma forma geral o sistema tributário como um todo, e como nós vamos ver, age de uma forma muito negativa do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista do adimplemento das suas obrigações tributárias. Isso é muito negativo para todos nós, de uma forma geral. Então, nós temos hoje um sistema tributário que ele é considerado hipercomplexo por conta da quantidade dos entes tributantes. Nós temos aí municípios, estados, Distrito Federal e União como entes tributantes. Nós temos uma quantidade significativa de tributos. Temos também uma transferência da gestão dos tributos para o particular pela administração tributária. Então, o contribuinte ele tem que prestar declarações, ele tem que interpretar e aplicar a legislação tributária, mesmo sem ter um conhecimento muito aprofundado sobre o tema, e sendo multado por erro de interpretação, que é um completo absurdo, porque num país onde nós temos, onde existem uma quantidade enorme de legislação tributária, sendo constantemente atualizada, exigir que o contribuinte a interprete e aplique corretamente e seja multado em caso de erro é um completo contrassenso e também contribui para essa resistência do contribuinte no pagamento da sua carga tributária. Claro que alguma complexidade é esperada do sistema tributário, porque isso decorre do processo democrático como um todo. Então, nós temos grupos
com capacidade contributiva diferente. Então, é fundamental que, nesse contexto, exista uma especificação, uma certa complexidade, e também uma complexidade que decorre da atuação de grupos de interesse para obter algum tipo de benefício fiscal. Porém, o que nós temos no Brasil é uma hipercomplexidade. Nós temos, por exemplo, várias hipóteses de retenção na fonte, nós temos uma quantidade também grande de responsabilidade, de casos de responsabilidade tributária. Então, tudo isso vai tornando a tributação extremamente complexa e tornando o compliance muito difícil, muito caro de ser efetivado. Para se ter uma noção, e aqui eu vou citar algumas pesquisas para que as pessoas tenham ideia da gravidade da situação, em 2017, o Brasil foi apontado como o país onde mais se gasta tempo no mundo para lidar com a burocracia tributária. Então, são quase 2.000 horas que são gastas para cumprir a legislação tributária, e isso implica em custos para o contribuinte e também, obviamente, numa resistência, porque ele entende que é um gasto desnecessário, se a legislação fosse mais simplificada. Além disso, nós temos um estudo do IBPT de 2018, mostrando que em 2018 existiam em vigor 63 tributos, 97 tipos de obrigações acessórias. Para quem não sabe, quem não é da área jurídica, obrigações acessórias são obrigações do contribuinte para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Como, por exemplo, a gente pode citar a emissão da nota fiscal, a apresentação de declarações, por exemplo, ao fisco. Então, nós temos 97 tipos diferentes, exigidos através de mais de 3.790 normas brasileiras. A estimativa é que a cada dia existam 30 novas normas tributárias ou de atualização no ordenamento jurídico brasileiro, o que é muito grave e atrapalha o adimplemento. Tanto atrapalha que em 2017 foi feita uma outra estimativa, demonstrando que mais de 86% das empresas brasileiras tinham alguma pendência que inviabilizava a obtenção de certidão de regularidade fiscal perante a União ou perante o fisco municipal. E, pasmem, mais de 88% dos escritórios de contabilidade tinham algum tipo de pendência. Então, isso demonstra a extrema dificuldade que nós temos hoje de cumprir a legislação tributária, inclusive os próprios contadores e também os escritórios de advocacia. Nesse cenário, nós temos uma altíssima inadimplência, somente o estoque da dívida da PGFN está hoje na faixa de 2,4 trilhões de reais, é quase 1/3 do PIB brasileiro. E a maior parte desse estoque da dívida que nós temos é irrecuperável ou de difícil recuperação. Então, nós temos um inadimplemento muito alto, temos também uma falta de confiança do contribuinte no Estado, o que interfere também nessa questão da consciência fiscal, na sensação que ele tem do dever de cumprimento das suas obrigações tributárias, o que decorre não só da postura do fisco, que é uma postura de muita animosidade, de muita punição, de muita repressão, mas também pelos casos de corrupção que são constantemente noticiados, poucos são punidos, uma péssima gestão do gasto público, e no meu livro eu cito casos que são verdadeiras aberrações. Você tem hoje em dia milhões de reais desperdiçados, por exemplo, em medicamentos vencidos. E, além disso, com esses medicamentos vencidos, você ainda gasta outros milhões para contratar uma empresa para incinerar esses medicamentos vencidos, por exemplo, que é um completo absurdo. Hoje em dia se gasta mais de 600 milhões de reais por ano numa TV, numa emissora de TV oficial pública, que não tem praticamente audiência nenhuma. Você gasta mais de 500 milhões de reais por ano só para armazenar papel de 13 ministérios do governo federal. Você gasta mais aqui no Rio de Janeiro com selo de carta do que com inteligência policial. Então, o contribuinte vai vendo essa situação e vai cada vez mais somando fatores para reforçar essa resistência ao pagamento do tributo, que, como eu vou falar e detalhar mais na frente, já é um pouco inerente à sua existência.
temos uma relação fisco-contribuinte extremamente baseada na repressão e na punição, e na desconfiança também do contribuinte, do fisco. O fisco desconfia do contribuinte também. E isso representa, na prática, o quê? Gastos significativos com segurança e fiscalização, o que representa, na verdade, então, um certo desperdício de recursos públicos, porque se tivesse uma relação menos baseada na repressão, na punição e na animosidade, certamente menos recursos públicos teriam que ser destinados para fiscalização, por exemplo, ou até mesmo na segurança. Além disso, nós temos um sistema baseado na alta litigiosidade. Só em 2016, mais de 4 trilhões de reais em créditos tributários estavam sendo discutidos judicial e administrativamente. No caso das execuções fiscais, ontem eu fui consultar o Justiça em Números de 2019, identifiquei que, dentre os processos de execução, 73% são execuções fiscais, ou seja, processos em que o fisco cobra os créditos de natureza fiscal. E o índice de congestionamento foi de 90% em 2018, ou seja, de cada 100 processos em andamento, apenas 10 foram baixados. E no estado do Rio de Janeiro, na Justiça Estadual, há mais de 5 milhões de execuções fiscais em andamento, e o doutor Fábio me informou ontem que há casos em que nas comarcas há mais ações de execução fiscal do que número de habitantes do município vinculado àquela comarca, que demonstra aí realmente uma gravidade muito grande, um problema a ser enfrentado, não só em decorrência dos recursos públicos que são gastos para a tramitação desses processos, e aí lá na frente, quando a Micaela abordar as questões da solução, eu vou falar de algumas medidas administrativas que podem ser tomadas para a redução dessa litigiosidade, que isso é muito necessário, principalmente pela ótica do gasto público, muito dinheiro sendo gasto sem nenhum retorno. E temos também uma altíssima sonegação fiscal no Brasil, na faixa de 9,1% do PIB, somente em relação a ICMS, Imposto sobre a Renda, e contribuições previdenciárias. Segundo a Receita Federal, em 2018, 25% dos procedimentos de fiscalização, em 25% deles, foram identificados indícios de fraude. Um estudo de 2018 do IBPT constatou que há indícios de sonegação em 49% das empresas de pequeno porte, 33% das empresas de médio porte e 18% das grandes empresas. Faturamento não declarado dessas empresas, mais de 2,17 trilhões de reais por ano. Valor sonegado de tributo, mais de 390 bilhões por ano. Montante de autos de infração emitidos, 4,6% do PIB em 2017. Sendo que o ICMS é o tributo mais sonegado, seguido pelo Imposto sobre a Renda e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E nesse cenário, nós temos aí, inclusive do ponto de vista da psicologia fiscal, isso é muito negativo, esse ambiente de sonegação. E muita gente defende abertamente a sonegação, achando que é uma forma legítima de reagir a esse gasto público ineficiente, a essa corrupção. Porém, é importante que as pessoas tenham em mente duas questões muito relevantes em relação à sonegação fiscal. A primeira delas é a concorrência desleal que essas empresas que sonegam promovem em relação aos empresários que são honestos, oferecendo um preço mais competitivo através da dedução de tributos que deviam estar sendo recolhidos e aplicados em benefício de toda a sociedade. Mas eu acho que o principal fator é que as pessoas não se dão conta de que a nossa carga tributária ela é 30% maior, segundo os estudos, para cobrir o rombo que esses sonegadores dão. Então, sonegar é muito negativo para aqueles que pagam, porque eles acabam pagando 30% a mais de tributo. Isso é uma coisa absurda de ser considerada, porque o sonegador ele acaba causando prejuízo à sociedade de todas as formas. Então, na medida em que a gente defende uma conduta dessa como legítima, a gente está estimulando a prática
Fala, doutor Fábio. Posso? Claro, deve. Já que você está empolgado, como é que a gente trabalharia, então, dentro desse universo, né? Principalmente a questão da sonegação? Eu vi isso muito na atividade jurisdicional, em que muitas vezes você conversava com os contribuintes, eles diziam assim: olha, eu não vou pegar não, porque aqui na minha rua não tem asfalto, aqui na minha rua não tem saneamento, aqui na minha rua não tem iluminação pública, então para que eu vou pagar, já que eu sei que eu não vou ter nada? Né? Como é que a gente sai desse ciclo vicioso que, para o contribuinte, existe a percepção clara, nítida, real e muitas vezes concreta de que o Estado, como você bem mencionou, ele é extremamente oneroso, extremamente custoso e muito pouco operacional e eficiente para aquele cidadão, e que ele tem uma gama de série de dívidas a quitar, e na opção que ele vai fazer, sem sombra de dúvida, ele deixa aquela que é para confisco por último. Como que a gente muda esse ciclo? Né? De que forma a gente pode, dentro dessa sua visão aí, justamente da psicologia, em que nós estamos falando, em que muitas vezes o contribuinte tem a certeza, ele não tem dúvida, tá? Ele tem certeza de que esse agir dele é uma forma de pressionar o Estado para que faça alguma coisa de forma direita, porque ele está deixando, ele está mais ou menos que reagindo, mas uma reação que, lógico, nós vamos chegar a essa conclusão, eu tenho certeza que isso não é a melhor, mas que na visão dele é a mais adequada, a mais aderente para que ele trate aquele assunto. Como é que você consegue ver isso? Certo. Eu não vou adiantar muito essa parte, porque isso aí é a parte da Micaela. Vou falar alguma coisinha em relação à psicologia fiscal. Em termos de psicologia, o devedor ele tem uma tendência natural de culpar o credor como forma de se eximir da sua própria culpa. Então é como você falou: eu não pago porque o Estado não me dá nada em troca. Então, isso é uma conduta psicologicamente justificada como forma de ele se eximir da própria culpa pelo não pagamento do tributo. E, aliás, essa situação se aplica a qualquer esfera, na verdade, não só uma esfera de débitos fiscais e de débitos como um todo, mas como tudo na vida. Quando a gente pratica algo errado, a gente tem uma tendência de transferir essa responsabilidade para, entre aspas, a vítima, para se eximir da própria culpa. Então, existe uma situação de natureza psicológica, e existe, eu não sei se a Micaela quer adiantar alguma coisa, mas assim, isso aí só vai ser mudado através de medidas que fortaleça a cidadania e a consciência fiscal do cidadão. Isso tem que ser estimulado pelo Estado, mas é preciso que, fundamentalmente, que o contribuinte entenda que agir de boa fé é uma obrigação dele, independentemente de qualquer coisa. Quando eu falo agir de boa fé, é agir de forma a não enganar, a não fraudar o fisco. Então, essa é uma obrigação que o contribuinte tem, independentemente de qualquer coisa, e não só nas relações fisco-contribuinte, mas em relação a todas as suas relações privadas, públicas, jurídicas ou não, a obrigação é sempre agir de boa fé, não enganar o próximo. Esse é um ponto. Agora, outras medidas precisam ser tomadas e estimuladas pelo Estado. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Micaela, para também não adiantar muito, que essa é mais sua parte. Minha querida, bom, primeiro eu quero agradecer profundamente ao desembargador André, ao Fábio, a Daniele, por estar aqui presente nesse evento. É uma alegria muito grande falar para vocês aqui na Emerge. Então, só agradecer. Bom, rapidamente, só fazendo uma intervenção com relação a isso, eu, Dani, até te falei, né, que ontem acabei de ler seu livro, que realmente adorei e recomendo. E ele traz aqui um outro livro que eu também achei fantástico, uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre esse lance da história da corrupção no Brasil, né? E a história da tributação no Brasil. E olha que interessante que elas caminham juntas, né? Então, uma das coisas que a gente está estudando, justamente, e vamos falar mais à frente, eu não vou roubar tempo aqui, é o seguinte: isso é uma mudança cultural, né, Fábio? A gente tem que fazer uma mudança. E como toda mudança cultural, é algo que vai sendo realizado a partir de pequenas ações que vão se agrupando no tempo, né? Ações que envolvem conscientização, educação, uma punição realmente mais severa. Então, acho que tudo isso corrobora para que a gente consiga chegar a um momento, a um futuro, onde esse cidadão, ao invés de pagar as Casas Bahia, decida pagar o tributo e pressionar, escolher um melhor governante, poder agir junto à Câmara dos Vereadores para escolher, para definir, fazer uma obra ou asfaltar
junto ao executivo, à prefeitura. Então, ele ter essa consciência, né? Isso é uma coisa que a gente, infelizmente, ainda não vê. Exatamente. A Micaela falou com muitíssima propriedade, como sempre. E infelizmente, a gente tem esse cenário de evasão fiscal institucionalizada, e o que é pior, nesse ambiente de pandemia e pós-pandemia, esse cenário tende a piorar e muito. Primeiro, porque o contribuinte não tem segurança jurídica na postura por parte do Estado, não confia no Estado, as informações dos governos são contraditórias entre si, ninguém se entende, então o contribuinte ele tende a judicializar muito mais as questões de natureza tributária e tende a tentar economizar o tributo de forma lícita ou ilícita. Então, a gente tem um cenário que tende a piorar muito. Então, é importante que as pessoas entendam a gravidade da situação e como ela tende a piorar nesse cenário de pandemia e de pós-pandemia. Então, com isso, eu encerro essa parte inicial, que é importante que as pessoas tenham a consciência, para que eu possa falar, então, da importância da psicologia fiscal e de como ela pode auxiliar na melhora não só do sistema tributário, mas da nossa sociedade como um todo. E aí eu começo a falar da psicologia fiscal. Para quem não sabe, a psicologia fiscal, ela estuda o comportamento do contribuinte, os seus sentimentos e as suas atitudes em relação ao cumprimento da sua obrigação fiscal, com base em fatores psicológicos, que seriam, por exemplo, a visão que ele tem da administração tributária, como ele vê a reação do grupo no qual ele está inserido em relação ao cumprimento da sua carga fiscal, a sua percepção individual em relação à justiça da carga fiscal, como ele vê a contraprestatividade dos serviços, e aí foi o que o doutor Fábio falou muito bem, como ele vê o seu dever de contribuir, a sua consciência fiscal também, a compensação dos serviços públicos. Então, todos esses são fatores que levam o contribuinte a cumprir ou não com as suas obrigações tributárias. E aí nós temos uma aplicação ampla da psicologia fiscal, não só na elaboração de políticas públicas, não só no processo legislativo, mas também na valoração das condutas, na interpretação e na aplicação das normas. Então, a psicologia fiscal ela tem uma aplicação extremamente ampla e a consequência prática disso são duas. A primeira é aumentar a probabilidade de êxito das decisões tomadas. Muitas vezes, uma decisão tomada, ela tem o efeito contrário do que se espera. Vou dar um exemplo muito clássico, que as pessoas abordam constantemente na seara tributária, e vocês vão entender muito bem. É a questão da concessão periódica de parcelamentos especiais. A cada 5 anos, na área federal, mais ou menos, saía um parcelamento especial com descontos consideráveis para pagamento à vista. Então, nós tivemos em 2000 o Refis, depois PAES, PAEX, depois Refis da crise, por aí vai. E esses parcelamentos periódicos, desses parcelamentos foi feito um estudo pela Receita Federal que constatou que 50% das pessoas que fizeram adesão a esses parcelamentos, logo depois eles paravam de pagar. Então, eles faziam a adesão, emitiam certidão de regularidade fiscal, porque a adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade dos créditos tributários, e depois paravam de pagar, e aí dava um jeito de esperar, de postergar o pagamento até surgir um novo parcelamento. Então, esses parcelamentos se tornaram meios de rolagem da dívida. Ao invés de estimular a compliance, o contribuinte muitas vezes deixava de pagar o seu tributo tempestivamente, ou seja, no tempo e no prazo previstos em lei, investia esse valor em outras aplicações mais rentáveis e esperava um parcelamento especial para poder pagar com desconto ou então utilizar desse mecanismo de rolagem da dívida. Então, isso é uma demonstração clara que o objetivo do legislador de conceder, de estimular, de repente, uma compliance para aqueles que estavam inadimplentes, acabou tendo o efeito reverso. Então, é importante entender como funciona o comportamento do contribuinte, como ele pensa, para que, então, as medidas possam ser tomadas e ter maior chance de êxito, de alcançar o efeito pretendido. E qual a segunda consequência prática disso? Economia de recursos públicos.
Porque na medida em que você tem uma maior chance de reprimir ou incentivar aquela conduta, tudo isso envolve gasto público, uma política pública, uma alteração legislativa. Então, na medida em que você tem uma preocupação de êxito, de aumentar essa probabilidade de êxito, isso na prática vai implicar uma economia de recursos públicos. Então, por isso eu gosto tanto da questão da psicologia fiscal, porque mais do que somente a questão acadêmica do neurodireito, de aplicar a neurociência ao direito tributário, mais do que isso, ela tem um efeito prático que é muito relevante, principalmente em momento de crise, que a gente precisa economizar de tudo que é lado. Então, nós temos esse efeito prático que também é muito relevante. Dito isso, eu queria falar, então, de algumas premissas da psicologia fiscal. A primeira delas é que, do ponto de vista psicológico, o pagamento do tributo ele só desperta resistência e passividade. Isso naturalmente. Então, o contribuinte vê naturalmente, do ponto de vista psicológico, o pagamento do tributo como um ato coercitivo sem uma contraprestação específica. Então, ele acaba desenvolvendo uma sensação, uma possessão maior em relação aos seus bens por conta dessa situação. Associado a esse sistema tributário que nós vimos, hipercomplexo, corrupção, altos gastos e gastos ruins, né? uma má gestão de gastos públicos, entre tudo isso que a gente falou, então isso tende a piorar ainda mais essa resistência natural que se já tem. E também do ponto de vista psicológico, muita gente desconhece, mas é interessante colocar duas questões importantes aqui. O próprio nome do tributo, ele já tem uma conotação psicológica. As pessoas não param para pensar nisso. Por exemplo, quando você fala em imposto, vamos instituir um imposto, já gera uma reação natural, porque imposto lembra algo coercitivo, lembra algo, né, pesado. Agora, quando você fala contribuição para a Seguridade Social, já dá uma aliviada do ponto de vista psicológico. Então, tudo isso são estratégias que o Estado utiliza para minimizar essa resistência natural que existe em relação ao pagamento do tributo. Outra questão muito interessante é a tributação indireta. A tributação indireta ela é adotada no Brasil não por acaso, é porque ela é mais imperceptível para o contribuinte. E sendo mais imperceptível, ele tem uma resistência menor. Então, você vai aumentar uma alíquota de ICMS, por exemplo, você dificilmente vai reagir de uma forma muito negativa, às vezes até você sequer percebe, ao contrário do que ocorre quando aumenta uma alíquota do imposto sobre a renda, que o indivíduo consegue identificar claramente o impacto daquilo no seu orçamento, como também no caso de um IPVA, de um IPTU, e aí ele acaba resistindo de uma forma veemente. Toda vez que se fala em aumento do imposto sobre a renda, da alíquota, já é, assim, de imediato as resistências já estão ali prontas, enquanto que na tributação indireta isso é praticamente inexistente, a não ser que a mídia tenha um trabalho de divulgação. Fora isso, dificilmente o contribuinte percebe com muita clareza esses aumentos da carga tributária indireta. Então, isso também tem uma justificativa do ponto de vista psicológico, né, que reduz a resistência do contribuinte. E outro ponto importante para se falar de psicologia fiscal é que o ato de pagar tributos, ele tem uma conotação moral. Quando eu falo moral, é uma conotação de ordem ética, de honestidade. Então, ele claramente tem, e a moralidade tributária, ela está abaixo da moral ordinária. Então, aquele que sonega, ele não é mal visto na sociedade, sua honra, sua reputação não são afetadas, ao contrário, por exemplo, do ladrão, do traidor, do golpista. Inclusive, muitas pessoas veem um sonegador como algo, um hábil empresário, um empresário com muita habilidade, acha que isso é inerente à atividade empresarial. Então, existe essa consciência que é justificável através dessa moralidade tributária, que é abaixo da moral ordinária. Isso é muito grave, porque as pessoas têm que se conscientizar que a sonegação ela é maléfica para a sociedade e também individualmente, como eu falei, que implica no aumento da carga fiscal. Então, a gente já tem uma carga fiscal que tem que ser naturalmente alta por conta dos amplos direitos sociais que são garantidos pela Constituição. Então, você prestar uma saúde ampla, né, uma saúde universal, pública e de qualidade,
Isso implica em altíssimos gastos por si só. Juntando a corrupção, a má gestão e o rombo desses sonegadores, você tem uma carga que ela é muito maior do que deveria ser. Então, por isso é importante a consciência fiscal, é importante que as pessoas entendam como funciona o processo de arrecadação e de gasto público, que participem mais efetivamente desse processo, para que as coisas possam mudar e até mesmo ocorrer uma redução natural aí da carga tributária por conta da simplificação do sistema tributário, por exemplo, combate à corrupção mais efetivo, entre outras medidas que a Micaela vai detalhar mais para vocês. E no caso do Brasil, nós temos pouquíssimos, eu vou falar quase nenhum, estudo empírico sobre a mentalidade do contribuinte e por que ele sonega. Sobre ética e evasão fiscal, por exemplo, você não tem. Então, o Estado brasileiro, ele sequer conhece a mentalidade do seu contribuinte. Não sabe por que ele não paga, né? Tem alguns estudos, alguma ideia, mas são pouquíssimos, e isso precisa ser mais desenvolvido. Eu acho que não é, talvez, por algum interesse de manter o status quo que a gente tem hoje, né? Muita gente se beneficia desse sistema que nós temos, isso é importante colocar. Esse sistema que nós temos hoje interessa a vários grupos de interesse, que entra a crise, sai crise, continuam com a mesma, cada vez mais ricos, e a gente precisa também refletir sobre isso, quem está se beneficiando desse sistema. E outro aspecto da psicologia fiscal, e aí já caminhando para o final, para passar aí para a Micaela, é a relevância da opinião do grupo para o comportamento do contribuinte. Então, se o grupo vê no qual ele está inserido, vê a sonegação como algo natural, é muito provável que ele vá seguir essa linha de raciocínio. Então, alguma mudança do ponto de vista cultural e estrutural, ela deve passar por uma mudança da mentalidade do grupo, e não só punir individualmente, por exemplo. Então, a psicologia fiscal, as pesquisas demonstram que a desoneração fiscal daqueles que cumprem a legislação, ela tem um efeito de adesão social maior do que uma punição mais severa daqueles que a descumprem. Até porque o contribuinte ele acaba, de alguma forma, dando um jeito de não pagar, ou a sua reputação vai continuar inabalada, porém, se a reputação daqueles que pagam, né, se há um estímulo, um incentivo a essa reputação, isso acaba gerando uma modificação estrutural e cultural maior, como, por exemplo, no caso de uma construção de um cadastro fiscal positivo, por exemplo, que a Procuradoria da Fazenda Nacional está implementando. Eu gosto sempre de colocar isso, que as medidas positivas a gente deve divulgar, estimular e reconhecer também, né, porque não só o que está ruim, tem muitas medidas boas, isso depois eu vou falar também. E o último ponto que eu quero colocar aqui é que a concessão de benefícios não financeiros, e aí quando eu falo prêmios não pecuniários, eu posso falar, por exemplo, de uma prioridade na restituição de um tributo, na análise de uma compensação, na possibilidade de um contribuinte que é adimplente de forma regular solicitar uma análise fiscal prévia e não ser multado de imediato caso seja constatada alguma irregularidade. Então, isso estimula. No âmbito da Procuradoria, poderíamos identificar formas de garantia diferenciadas para aqueles que são bons pagadores, canais de comunicação para discussão do débito, para orientação do contribuinte, diferenciados também para os bons pagadores. Então, isso tem uma função muito grande de modificação de cultura e de postura do grupo social como um todo, da coletividade. Associado a isso, uma publicidade daqueles que descumprem a legislação também tem um efeito pedagógico muito positivo. E aí, no caso, eu cito a Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem uma lista de devedores. Você pode acessar através de aplicativo ou do site da Procuradoria, e lá constam os débitos de todos os devedores, com exceção dos débitos que estão com exigibilidade suspensa, ou seja, que não podem ser exigidos ou que estão garantidos. Então, esses não são divulgados, e também não é divulgado o CPF integral dos devedores, pessoa física, obviamente, para proteger aí o sigilo fiscal dessas pessoas. E eu lembro que quando essa lista foi lançada,
Muitas pessoas falaram, ninguém quer saber disso, quem que está devendo, isso aí não tem relevância. E hoje, na prática, o que nós temos é justamente o contrário. O número de acessos por semana bate quase 1 milhão de acessos. Então, isso demonstra que o contribuinte ele tem interesse, sim. E aí eu vou citar mais um último exemplo do programa Nos Conformes, inclusive, puxando de São Paulo, que tem um programa que eu acho incrível, e aí eu sempre falo, fica a dica, Receita Federal, para ampliar mais isso, né? Porque a gente precisa sim de medidas estatais para estimular a compliance e a simplificação. Isso é uma obrigação do Estado, temos que sempre frisar isso. E no programa Nos Conformes tem uma previsão muito relevante, que é o contribuinte ele é dividido em categorias entre A+ e E. E essa classificação ela é influenciada também com base na classificação dos fornecedores desse contribuinte. Fornecedores, no caso aí que estamos falando de ICMS. Então, os fornecedores, a classificação deles, também há essa previsão de que influencia na classificação do contribuinte. Então, isso vai fazer com que ele seja estimulado a contratar com pessoas que são adimplentes, e aí vai estimular cada vez mais essa cultura de conformidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é fiscal, lá de São Paulo, e aí ele me falou que, infelizmente, essa questão aí da qualificação dos fornecedores ainda não foi regulamentada, por muita polêmica que deu, mas eu acho que seria um dos maiores benefícios, seria a implementação disso, mas, enfim, pelo menos já existe a previsão legal dessa ferramenta, que eu acho que, se utilizada, vai ter um efeito muito positivo para todo mundo. Então, com isso, eu encerro a minha fala. Peço aí desculpas pela demora, agradeço muito a oportunidade, passo a palavra aí para a Micaela e o doutor Fábio, e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Eu vou deixar já a professora Micaela fazer a participação, e no final a gente faz um bate-bola, tentar falar sobre algumas coisas aqui que eu quis interromper, já que você fala com tanta fluidez, com tanta tranquilidade, com tanta harmonia, eu achei que seria falta de educação da minha parte de interromper. Então, vou deixar no final de fazer um bate-bola aqui sobre alguns pontos. Eu fui anotando, tem uma lista enorme aqui, mas eu prometo que eu não vou questionar tudo isso, sobre aquilo que for mais relevante. Professora Micaela, por favor. Bom, gente, é um prazer muito grande ouvir a Daniele falar, né? Não é porque é minha amiga, é porque realmente é brilhante. E esse trabalho que ela desenvolveu com relação à psicologia fiscal, você vê bibliografia, né? Aliás, quem está querendo estudar, quem está assistindo a gente aqui, e que quer estudar, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, gente, é uma oportunidade muito grande vocês aprofundarem esse raciocínio, porque a gente tem pouquíssima bibliografia, ela se abeberou de muita coisa do exterior, e é algo extremamente prático, né? Porque, na verdade, a gente fica falando em psicologia fiscal, como é que é um modelo mental, o que, que a pessoa pensa. Gente, isso envolve estratégia. E estratégia que não é só do contribuinte, né? Que é muitas vezes o malandro, que é o esperto, que entra no grupo dos evasores para poder ter eficiência fiscal e ganhar mercado. Não. A gente, no Estado, tem que ser mais esperto, né? Então, a gente tem que começar a desenvolver esse modelo mental para a gente estimular o quê? Não, peraí, você não é esperto, você é criminoso. E quem sonega tributo, gente, desculpe, não é esperto. É crime, não é um crime. Sonegação fiscal, Lei 8.137. Então, assim, a gente tem que começar a colocar os pontos nos is e os poderes executivo, legislativo e judiciário atuarem em consonância para demonstrar que o Estado Democrático de Direito brasileiro ele existe para todos, ele é fruto de uma vontade coletiva, mas ele está aí para estar do lado de quem está do lado da lei. Ele não está aí para estar acobertando ou protegendo pessoas que não cumprem a legislação. E isso é um ponto importante. Por quê? Quando a gente fala dessas relações da psicologia que a gente tem que desenvolver com relação a esse modelo mental, como é que a gente vai fazer um tributo que seja mais palatável? Eu achei que a Dani colocou um ponto maravilhoso, que é essa questão do nome, né? Porque, inclusive, a tributo, quando você fala imposto, você diz, caramba, o Estado está vindo aqui tomando um pedaço da minha propriedade, por quê? Porque isso é meu. A tendência natural do ser humano é proteger. É diferente, você não vai reclamar porque você está pagando uma taxa para emissão do seu passaporte. Porque você tem um passaporte, né? Você pega ele, levou para casa, pô, eu tive um, né? Agora, com relação à propriedade, não, por que eu vou pagar? Né? Para que eu vou pagar parte da minha renda para o Estado? Tem sentido. E aí a gente começa a desenvolver
toda uma lógica, né, que ao longo de anos, séculos de estudo, de que, cara, tem todo sentido, porque os estados são fiscais, os estados precisam de dinheiro, senão como é que ele vai te dar saúde? Como é que ele vai te dar educação? E essa discussão ela vem fortíssima agora no contexto de pandemia, onde, na verdade, a gente está com dois elementos dessa relação em crise, né? A relação jurídica tributária, ela se define entre duas partes, o contribuinte e o sujeito ativo, que é o ente público. E nós, agora, nesse momento, estamos com o contribuinte com problemas, né? Muita gente sendo desempregada, muitas empresas sem receita, faturamento reduzido, e do outro lado, o Estado precisando de dinheiro para poder suportar toda essa loucura da infraestrutura de saúde pública. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que tem um ponto dessa discussão ligada à ética fiscal, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em psicologia fiscal, a gente está falando muito de ética fiscal. O que a gente quer, e Klaus Tibke já há muito tempo falou isso, é que o contribuinte age com dever moral e ético. Ele entenda que ele faz parte de uma comunidade. Mas essa ética não é só do contribuinte, é do Estado também. Então, às vezes, a gente sente, eu converso com muitas pessoas boas, que têm senso de responsabilidade com o Estado, e coisas que elas colocam, né, que as incomodam profundamente. Corrupção, falta de punibilidade, orçamento que não é conhecido, que não é bem executado, que não é transparente. E nesse ponto, a própria Daniele, no trabalho, ela desenvolve. Ela diz, olha, o que adianta hoje eu publicar para você o orçamento público da União, né, do TJ, do Estado do Rio de Janeiro, se um cidadão comum vai olhar aquilo ali e não vai entender nada? O que vai adiantar aquilo ali? É uma transparência para inglês ver. Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento tiveram a curiosidade de ir lá fofocar? Não, peraí, deixa eu ver o orçamento da União para esse ano. Onde é que ela vai gastar mais ou menos? Duvido. A maioria não olhou. Eu que estou falando com vocês não olhei. Quer dizer, tive que olhar para dar uns dadinhos que eu vou dar para vocês. Mas veja bem, não é uma coisa comum, não é? Não vivo lá fofocando o orçamento dos entes. Agora, veja, isso é uma coisa importante. Porque, como a Dani mesma falou, meu Deus do céu, imagina, tem lógica você gastar mais de 500 milhões para você guardar documentos de 3 ministérios? Não tem, minha gente. Gastar 638 milhões para você poder bancar uma TV que ninguém vê? Também não tem. Então, assim, são esses pontos. Se alguém questiona? Não. Aí a gente, quando pensa em reforma tributária, a gente fica com um problemão na cabeça. Porque, veja, Covid vai trazer várias discussões aqui. Já trouxe, né? O TJ aí foi perturbado várias vezes, como o TRF também, para a concessão de liminar, porque tinha empresa que diga, pelo amor de Deus, suspende os meus tributos que eu estou falindo, não é isso? Isso foi suspenso depois. Então, assim, teve já. E vai ter cada vez mais, né? Porque a gente está naquela relação. Estado tentando ajudar o contribuinte tentando ajudar o Estado. E o que a gente tem que entender é que a gente só sai dessa. E, aliás, eu vou dizer a vocês, um dos lados que eu acho, eu espero, muito positivamente dessa situação de pandemia que estamos vivendo, são dois. Eu acho que a discussão da solidariedade ela veio muito forte, porque todos nós estamos aqui sentadinhos em nossas casas falando assim, por meio desses meios eletrônicos que a gente não tinha muita familiaridade, pelo menos não eu, justamente em razão dessa situação de solidariedade. Eu estou protegendo as outras pessoas, eu sei que tem gente que precisa ser cuidada no hospital, e eu não posso ser mais um. O Estado não tem condições de bancar todo mundo. Então, vamos nos respeitar. Então, a solidariedade começou a vir forte no Brasil. Isso me deu uma alegria, confesso a vocês. E eu acho que a segunda, ela tem que ser desenvolvida de uma forma mais profunda relativamente a essa visão da relação Estado-contribuinte. E, nesse ponto, vale um elogio profundo à instituição da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu digo isso para vocês porque, dentre os entes com os quais a gente se relaciona, eles estão na dianteira. Porque eles começaram a quebrar um pouco esse parâmetro de achar que todo contribuinte é o marginal. Essa é a primeira forma e é o primeiro momento interessante onde o Estado se aproxima do contribuinte. E o contribuinte gosta, porque ele quer ser ouvido. Que é um dos exemplos mais inteligentes que foram utilizados? Negócio jurídico processual. O que é isso? Eu chego para o meu credor, sento com ele, digo assim, meu filho, eu não tenho condições de depositar tudo em dinheiro, estamos numa situação aqui complicada. Agora, a gente pode tentar fazer algo que seja bem bolado para os dois. Eu lhe dou um bem que não seja tão líquido, eu lhe dou um dinheiro aqui, vou substituindo, e a gente consegue fazer algo que ajude tanto ao Estado quanto ao contribuinte. Olha que lindo.
Se você é um bom contribuinte, você resolve, você garante sua dívida, a Fazenda fica feliz e todos resolvemos o problema. Sem ter que haver uma discussão com relação à garantia, que a gente coloca o juiz lá, ó, juiz, eu não quero dar isso porque eu vou falir. Aí o juiz tem que analisar, passar para outra parte. Isso não é uma discussão judicial, é uma discussão entre as partes. Então, isso é uma modelagem que, gente, antes do CPC de 2015 já era possível, tá? Mas o CPC de 2015, quando trouxe o artigo 190, ele permitiu de uma forma mais clara isso. E hoje, de todas as procuradorias, a única que regulamentou negócio jurídico processual em termos de garantia foi, por exemplo, a Fazenda Nacional. Inclusive com a possibilidade de que você garanta antes da execução. A garantia já na fase administrativa. Ou seja, isso dá um conforto psicológico para o contribuinte muito grande, porque ele está negociando, não foi uma coisa imposta. Ele está buscando um caminho onde ele cumpra a lei e, ao mesmo tempo, ele consiga não se prejudicar tanto na discussão tributária. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir, é a própria visão do orçamento, né, pessoal? Por quê? Porque o orçamento público ele me incomoda. Ele me incomoda não só porque a gente não conhece ele direito, mas também porque ele tem muitas brechas. E isso é complicado. Porque quando a gente fala em receita, a gente fala, bom, é o estado fiscal, preciso arrecadar. A arrecadação vem, né, dos tributos. Alguns têm finalidade vinculada, outros não. E aí? Né, como é que é isso? Gente, vocês sabiam que quando eu falo hoje que a dívida ativa lá é de 1 trilhão, pode ser que essa dívida nunca se perfectibilize, porque essa dívida de 1 trilhão, na verdade, ela é só o que foi autuado e inscrito. Isso não significa que esse 1 trilhão não esteja sendo questionado judicialmente e amanhã não possa cair. O que eu quero dizer com isso? Tá? E aí eu quero fazer um comparativo só para a gente pensar um pouquinho entre a contabilidade da empresa e a contabilidade do Estado. São diferentes, e muito. Será que deveriam ser? Exemplo. O depósito. Tá? E aí existe uma sistemática muito parecida agora com os estados, com uma limitação de valor. Mas eu vou usar o exemplo da União, que ele é mais claro. A Lei 9.713, ela instituiu a possibilidade de que todo depósito judicial feito em causas tributárias saia da conta, você faz lá, ajuizou a sua ação, foi na Caixa Econômica, abriu a conta vinculada ao processo e fez o depósito. A Caixa Econômica automaticamente repassa esse dinheiro para o Tesouro Nacional. Sabe como é que isso é contabilizado? Receita da União. Sendo que esse valor está contabilizado ainda na minha empresa como ativo meu. É uma despesa recuperável. Por quê? Porque é garantia. Eu estou pagando? Não. Mas a União está considerando isso como receita. Ela considera isso não como ingresso. Então, na hora que ela vai dar o superávit primário dela, na hora que ela vai calcular os gastos dela, ela vai levar em consideração uma receita que não existe. Que não é receita. E aí, será que eu não estou orçando errado? Será que na hora que eu digo para você que eu tenho 1 trilhão a receber, ou que eu tenho 1 trilhão de ativo, eu não estou dando dado errado? Vou para um outro ponto. Pensa o seguinte, toda inscrição em dívida ativa, a gente raciocina, né? E antes mesmo da inscrição, quando você faz uma autuação, bom, a gente sabe que, por uma questão óbvia, todo ato praticado pela administração pública tem uma presunção relativa de legalidade, né? Ou seja, a gente vai sempre imaginar que a administração vai agir de acordo com a lei. Isso é pressuposto lógico de qualquer sistema. A questão é que esse auto de infração ele já é considerado como um ativo doente a partir do momento que ele é lavrado. Você sabe que uma empresa só registra um ativo contingente quando ela tem uma sentença transitada em julgado ou solicitação de expedição de precatório? Pois é. O ente público não faz isso, não. Lavrou o auto, ele já registra aquilo como receita. Como ativo, na verdade. Não como receita. E aquilo ali fica assim. À medida que as coisas vão andando, pode ser que você mude a expectativa de perda de processo. E aí, novamente, a União na frente. Ela tem um ato da AGU, se não me engano, é 43, muito interessante, que ele traz a lógica da fixação de expectativa das perdas nos processos. Tá? E essa expectativa, fixação de expectativa de perda em processo, gente, é uma coisa muito relevante. Por quê? Para as empresas, principalmente para o ente público. Para as empresas, porque quando eu chego para você e digo, olha, a expectativa de perda de uma contingência é provável, eu estou provisionando. Isso gera impacto no meu resultado. Eu já estou impactando o meu resultado com aquela perda. Então, já estou reservando um dinheiro para aquilo que vai sair. Eu não vou ser pego desprevenido amanhã, quando eu tiver que pagar.
Quando eu falo que a minha expectativa de perda é possível, eu noticio a você que eu tenho a probabilidade de perder aquele processo. Aquilo ainda não gerou um impacto contábil, mas aquilo está lá. E se eu sou, por exemplo, um SA, vai estar lá para todo mundo ver e acompanhar. O Estado, ele tem essa mesma lógica. Ele vai noticiar como possível algo que ele possa perder e como provável algo que a chance dele perder é muito grande, tá? Então, imagine, poucas coisas são noticiadas como perda provável no que tange a teses fixadas, tá? Inclusive, houve um questionamento do TCU, porque ele entendeu que 343 bilhões de reais estavam fora do orçamento público em razão de uma mudança que eles tinham de entendimento de não alterar a expectativa de perda de processo quando você tivesse a possibilidade de oposição de embargo de declaração no Supremo com efeitos modificativos. Isso significa o quê, gente, em termos práticos, vocês que estão me ouvindo agora? Que o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS até hoje não foram provisionados. Então, amanhã, se a Carmen Lúcia bater o martelo lá e todo mundo do Supremo, no sentido que não vai modular, de uma hora para outra eu vou ter, sei lá quantos bilhões impactando o orçamento público. Imediatamente, porque não houve provisionamento. E aí, será que foi a melhor medida? Então, às vezes, a gente entende até que a gente toma essas medidas, por quê? Porque o Estado, o orçamento público, representa todos nós. Mas, às vezes, uma utilização mais flexível e dados que não são reais, tão reais assim, não nos ajuda na execução das políticas públicas e menos ainda na fixação das despesas, porque eu estou sempre superdimensionando a minha receita. Eu estou sempre superdimensionando um ativo que eu tenho. Tá? Então, isso é um ponto que eu acho muito sério, porque o privado, o ente privado, ele é tratado de uma forma, o ente público é tratado de uma outra. E por quê? Será que isso é um benefício? Não sei se é. Tá? Então, boto para ponderar. Isso é uma questão que incomoda no tratamento zoonômico. Né? Um outro ponto que também é bastante, e aí vocês devem estar pensando, pô, ela está falando aqui da Emerge, e qual é a minha, né? Eu sou juiz. O que eu posso fazer aqui nessa história toda que ela está me contando aqui? A não ser lamentar por algumas ponderações e discordar de outras. Na verdade, minha gente, é muito relevante. Por quê? Pensa o seguinte, quando você recebe uma execução fiscal, tá, do Estado, isso é comuníssimo, hein? Onde o Estado está cobrando ICMS em razão do deslocamento de mercadoria de estabelecimentos do mesmo titular. Tem uma súmula do STJ dizendo que isso daí inviabiliza a cobrança, porque não é circulação de mercadoria, porque a circulação pressupõe que a mercadoria sai de Micaela e vá para Fábio ou para Daniele, não que a mercadoria sai de Micaela e vá para Micaela. Então não tem circulação, é só física. Mas os estados autuam. É dívida ativa do Estado. E o Estado executa. E eu tenho que ir lá me defender. Vai dizer, meu filho, olha só, jurisprudência do STJ diz que aqui não incide, e aí, o que eu vou fazer? Veja, gente, nesse caso, eu entendo que a litigância é de má fé. Ah, mas eu vou prejudicar o Estado pagando uma multa? Gente, precisa. Gente, comportamentos dos entes públicos precisam ser corrigidos. E eles só serão corrigidos se eles tiverem prejuízo. Se a gente não começar a gerar prejuízo, não vai ser corrigido. É claro que o Poder Judiciário, óbvio, ele não está aqui para fazer política pública, gente. Não está. Nem é isso que eu prego, pelo amor de Deus. Acho que cada ente, cada poder tem que estar no seu quadrado, literalmente. Agora, é fundamental que o Poder Judiciário ajude a fazer as coisas voltarem para os trilhos. Esse trem está descarrilhado. Então, se um Estado, se um município me executa algo que já existe jurisprudência contrária a ele, simulada inclusive, pelo amor de Deus, litigância de má fé. Ele está fazendo o contribuinte perder tempo, perder dinheiro, está fazendo o Estado perder tempo, perder dinheiro, está orçando uma coisa que é ativo, que não é ativo, que ele não tem direito a receber. Então, olha quantos estragos ele está cometendo de uma vez só, para dizer que ele está aumentando a dívida ativa dele. E é isso que ele faz, para aumentar o número dele de valor a receber. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra questão que é interessantíssima também, quando você pensa o custo de uma execução fiscal. Né? Não tem lógica o Estado ele trabalhar atuando, cobrando tipo R$500 de alguém. Isso não paga a hora do procurador. Isso não paga a hora do juiz. Isso não paga a hora do cartório, isso não paga a hora de ninguém. Então, a lógica que está sendo desenvolvida de você eliminar ações em massa, eliminar ações de valores menores,
para você movimentar a máquina de uma forma mais eficaz, traz também essa celeridade necessária e a resposta eficaz do Poder Judiciário. Porque uma das coisas que é muito questionada nessa relação fisco-contribuinte é o Judiciário. Alguns apontam a morosidade da Justiça. Outros apontam a questão relativa à falta de conhecimento técnico. Mas veja, eu acho que muitas dessas questões, elas podem ser melhor ponderadas se primeiro a gente trata essa relação jurídico-tributária de uma forma inteligente, não achando que o problema é só a carga tributária. Porque o problema no Brasil não é só a carga tributária. Aliás, eu vou lhes dizer, nenhuma reforma tributária que apareça para vocês dizendo que eu vou reduzir a carga tributária, ela é mentirosa. Não vote nela. Não vote na pessoa que está defendendo isso para você. Por quê? Porque a Carta Constitucional, ela já traz uma montanheira de obrigação do Estado, minha gente. Só se eu mudar o Estado. Então, enquanto eu não mudar o Estado, a carga vai ser alta. Agora, o que a gente precisa discutir é como é que essa relação deve melhor se desenvolver. E é esse o objetivo do trabalho da Daniele. Ou seja, conscientizar todo mundo a qual é essa relação? O que eu, juiz, posso fazer? O que eu, Estado executivo, posso fazer? O que eu, legislativo, posso fazer? Então, eu vou lhe responder de uma forma bem objetiva. O que eu, legislativo, tenho que fazer? Eu tenho que fazer leis que expressem a vontade da população. Para isso, a população precisa participar. Não adianta dizer, eu não gosto de política. Meu filho, se você não gosta de política, paga o tributo calado. Está discordando de pagar o IPTU por você não ter uma rua asfaltada? Então, o problema é seu. Entendeu? Na verdade, a gente precisa participar desse tipo de debate. O que é prioritário para mim como cidadão? O que eu preciso cobrar? Né? O que o legislativo precisa fazer? Quais são as leis que ele precisa corrigir? Essa ideia de cadastro, por exemplo, do executivo, ela é fantástica, porque ela estimula o contribuinte a ser um bom contribuinte, ela premia aquele cara que está agindo correto. Então, ótimo, vamos cadastrar. Essa ideia de São Paulo, essa ideia da PGFN, a Receita Federal tinha um projeto, e o erro desse projeto era que ela trabalhava como bom contribuinte, camarada que não tinha dívida. Entendeu? Ou seja, aquele que tinha dívida tratada era considerado como bom contribuinte. Isso é um problema. Né? Porque o grau de litigiosidade Estado-contribuinte é muito alto em razão das diferenças de interpretação, em razão de todo esse problema de modelo mental, onde, se você for ver a história do Brasil, desde sempre, gente, o Estado queria arrecadar mais do que deveria. Impunha uma quantidade de arrecadação grande e desmedida. Não ouvia o cidadão. E o cidadão que fazia, evadia. Acontece que a gente já evoluiu. Nós estamos no ano 2020. Então, a gente precisa mudar essa relação. O Estado precisa ver o contribuinte como parceiro. Eu vou arrecadar aquilo que é devido. A capacidade contributiva está aí para modelar essa relação. Né? Então, o que o legislativo tem que fazer? Fazer isso. Modelar a relação. Buscar fazer uma legislação que seja justa, observe os parâmetros normais dentro da tributação, capacidade, progressividade. Né? E mais, traga leis com punições severas a quem pratica evasão fiscal. O recado tem que ser: você que vai contra o Estado deve ser penalizado. Esse é o recado. Né? Porque o evasor fiscal, ele é um criminoso, ele tem que ser visto assim pela sociedade. Então, a ideia, por exemplo, desse app Dívida Aberta, que a Dani mencionou, é ótimo, porque eu estou justamente mostrando. Alguns criticam, dizem, shame it polish e tal. Gente, não é uma política vexatória. Quem está ali é que não regulariza a dívida tributária, tem mais é que está ali mesmo. Para eu, por exemplo, contribuinte, não comprar dele. Se eu tenho uma opção, eu vou para aquele que é correto, eu não vou para o picareta. Por que eu vou estimular? Então, essa conscientização, ela se torna importante. Agora, vamos lá. O executivo toma essas medidas, ele classifica, ele cria meios para você poder acompanhar os contribuintes que seguem a lei e que não seguem. E como é que fica o judiciário? O judiciário é aquele que tem que procurar justamente implementar a norma. Ou seja, o cara cometeu um crime de sonegação fiscal, penalização. Eu verifiquei aqui que o Estado está discutindo uma determinada exação, exemplo, capatazia. A discussão foi 12 bilhões de impacto no orçamento. Se virou a jurisprudência agora. Tá? Tinha uma jurisprudência desde 2014, entendendo que capatazia não incluía o valor, não seria a despesa incluída no valor aduaneiro, e houve um overruling, sem modulação, justamente trazendo aí um entendimento contrário. O que o Poder Judiciário precisa fazer? Olhar isso. Ou seja, significa que ele não pode mudar o entendimento? Ele pode,
Ninguém está obrigado a pensar da mesma forma forever, gente. Até eu mudo meu pensamento, às vezes, de um dia para o outro. Agora, a questão é a seguinte. A gente está adotando um critério de jurisprudência dentro da teoria dos precedentes, onde os precedentes são vinculantes. A partir do momento que eu faço isso, o Poder Judiciário tem uma responsabilidade gigantesca, gente. Porque ele está fixando quase que uma lei. Quando se fixa uma jurisprudência, se traz um repetitivo, aquela é uma norma produzida. Alguns, inclusive, falam em norma jurisprudencial, doutrina jurisprudencial. Aquilo ali é fonte de direito. E a fonte de direito do Poder Judiciário não pode ser tão volátil assim, como é do Legislativo, que produz 23 normas por dia, meu amigo. Não dá. Tem que haver estabilidade. Eu, cidadão, tenho que confiar em alguém. E, sinceramente, se fizer uma pesquisa hoje no Brasil, eu vou lhe dizer que dos 3 poderes, o que eles mais confiam é o Judiciário. Então, assim, a gente precisa realmente que o Poder Judiciário, quando faça essas interpretações na área tributária e, eventualmente, altere os entendimentos, preze por aquilo que o CPC trouxe. Segurança jurídica. Modulação de efeitos. Se eu estou mudando uma jurisprudência, a favor ou contra o contribuinte, não importa, eu preciso modular os efeitos. Porque isso gera impactos na vida real. E isso gera segurança. O contribuinte está lá e está se sentindo ouvido naquela hora que você está decidindo. Da mesma forma, na hora que você aplica a pena de litigância de má-fé, naquele contribuinte que está recorrendo de forma protelatória, loucamente, não tem mais assunto nenhum, argumento nenhum, assunto foi dissimulado e está lá o contribuinte loucamente brigando. Protelação do feito. Da mesma forma que você entende que há uma litigância de má-fé numa execução fiscal do fisco executando algo que já está com entendimento simulado. Da mesma forma, quando o Estado entra com uma dívida prescrita e ele está executando. Então, essa é a função do judiciário. Não é fazer política, mas principalmente cumprir de forma aderente a sua missão, no sentido de fazer observar as leis e tratar com rigor quem está descumprindo. E lembrando que nem sempre quem descumpre é o contribuinte, muitas vezes é o Estado. Então, esse tratamento igual, que graças a Deus a imparcialidade que o Poder Judiciário tem, permite, é o que vai também nos ajudar a mudar dia a dia a mentalidade que a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, de que quem tem vantagem, quem é esperto, quem se dá bem, e que quem é correto é o bobão das histórias, é aquele que perde eficiência no mercado e é aquele que eu não quero copiar. Né? A vontade de copiar o vencedor é algo inerente ao ser humano e a gente tem que transformar o bom contribuinte como esse vencedor que eu quero copiar e que eu quero que os meus filhos copiem, para a gente mudar essa sociedade hoje e conseguir principalmente superar essa crise que a gente está vivendo. Então era só isso que eu queria falar para vocês. Obrigada demais aí pela participação. Obrigada, professora Micaela, professora Daniele. Eu vou dizer simplesmente uma frase que meu filho falou outro dia, que eu acho que talvez resuma aqui qualquer menção honrosa que eu possa fazê-la. Simplesmente show de bola. A palestra foi fantástica, foi extremamente enaltecedora. Acho que vocês são fora da curva, fora do padrão, e acredito que todos estão extremamente gratificados de terem a oportunidade de ouvi-los, né? Porque isso é uma oportunidade, é um prazer, uma honra. Eu tenho aqui uma ideia, né? Eu fiz aqui várias e várias perguntas, mas para não encher o público com as minhas perguntas chatas, eu vou começar com alguns pontos de bate-bola, a gente discutir. Eu acho que podemos fazer assim, mais interativo nesse momento. E eu começaria por um ponto que eu acho que preocupa a todos, né? Todos nós sabemos que a gente vive tempos difíceis, tempos estranhos, tempos excepcionais. É indiscutível que essa pandemia ela muda a cultura, a economia, a forma como nós vemos a sociedade daqui para frente, e, sem sombra de dúvida, isso tem impacto direto no Poder Judiciário. Essa mudança que vai se fazer, ela vai afetar a forma como nós prestamos a jurisdição, e isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu tenho muitas dúvidas, e essas que eu quero compartilhar com vocês, para ver o que vocês acham, de como, por exemplo, isso vai ter um impacto na relação tributária, e como toda essa brilhante tese, aqui eu faço um parêntese, tive a oportunidade de ler o livro da doutora Daniele, e recomendo a todos os amigos daí em diante, porque é realmente algo paradigmático. Olha que eu sou chato, já tenho 15 anos
como professor e participando em diversas bancas, e eu sou muito cri-cri quanto a isso. Mas eu diria que é algo muito inovador, paradigmático, e que a gente tem que estudar mais, né? Eu, pessoalmente, não tinha despertado curiosidade sobre o assunto, até quando eu peguei para ler, falei, isso aqui como é que vai ser? Você faz aquela cara meio assim, né? Mas aí depois você começa a ler, você fala, nossa senhora, isso aqui é denso, merece e deve ser discutido e analisado. Então, sobre essa perspectiva, é que eu gostaria da gente tentar analisar quais são os efeitos dessa pandemia no momento atual e, acima de tudo, no day after, quer dizer, o dia seguinte, né, o pós-pandemia, como que nós vamos estar afetados em todo o nosso regramento tributário e, necessariamente, como isso vai impactar ao Poder Judiciário. Eu gostaria de começar por isso. Enquanto meu presidente for deixando eu falar, eu falo muito, mas eu vou questionando. Tá, presidente? O senhor me manda calar a boca aí que eu obedeço. Então, a gente vai aqui traçando... Eu tenho várias perguntas, não vai dar para fazer todas, mas eu começaria por essa, porque eu acho que é o momento. É uma situação realmente singular e há uma preocupação generalizada, a professora Micaela mencionou isso, nós estamos tendo talvez a pior crise fiscal e a pior crise econômica que o Estado do Rio de Janeiro, que já estava tentando sair de uma, não tinha sequer começado, mas estava tentando sair de uma, de repente mergulhou ainda mais. Se fundo tem poço, talvez a gente esteja chegando perto dele. Então, assim, é algo extremamente excepcional e que a gente nunca viu nessa dimensão. Com isso, empresas quebrando, pessoas desempregadas, pessoas com uma série de dívidas, inadimplemento nas alturas. Como que a gente vai conseguir compatibilizar as necessidades do Estado, que necessariamente ela só se faz se tiver arrecadação, com esse anseio de todos os contribuintes, de uma forma geral, de ter um alívio, e qualquer alívio é bem-vindo, e muitas vezes a priorização entre seus débitos. O que é que eu pago? Né? Porque na ausência de recursos de pagar tudo, ele tem que escolher um para pagar, ou alguns daqueles que ele tem dinheiro para pagar, e fatalmente acaba o Estado ficando por último nessa relação de priorização. Bem, eu vou começar falando então, aí qualquer coisa, Micaela me complementa. Eu acho que os dois pontos mais específicos nessa questão, em relação à litigiosidade, que vai ter um aumento, já está tendo um aumento muito grande em relação à questão tributária, e outra questão que deve ser muito bem trabalhada, eu acho que é a melhor relação fisco-contribuinte. E aí a gente tem uma questão da gestão privada de tributos, na qual o contribuinte ele só tem a responsabilidade e não é chamado a participar da elaboração dessa que ele deve cumprir de forma obrigatória. Então, acho que esse é um ponto que pode melhorar muito. Outra questão é a revisão da política de multa por erro de interpretação. Isso aí é algo que precisa ser revisto urgentemente. É um absurdo o contribuinte receber uma multa de 75% por um erro de interpretação. Afinal, a presunção tem que ser de boa-fé do contribuinte, ainda mais nesse cenário todo que as pessoas se encontram, um cenário de inadimplência que tende a crescer, preciso que isso fique bem sedimentado, e aí eu falo da Procuradoria da Fazenda Nacional, que na portaria 9917, regulamentando a transação, ela justamente obrigou o procurador a reconhecer essa presunção de boa-fé do contribuinte, que isso é muito relevante também. E aí tem um mecanismo que eu acho polêmico em termos de algumas medidas que eu acho interessantes e precisam ser discutidas, embora polêmicas, a possibilidade de uma execução fiscal administrativa é algo que precisa começar a ser mais debatido, porque isso desafogaria o judiciário, pelo menos em grande parte. E em termos administrativos, as procuradorias considerar a medida a PGFN adotou sem necessidade de modificação legislativa, como, por exemplo, o ajuizamento seletivo de execuções fiscais. Hoje a gente, salvo raríssimas exceções, a gente só ajuiza uma execução fiscal se há indicativo de patrimônio. O dever tem que ser acima de R$1.000, salvo as exceções que são estabelecidas. Isso resultou em uma redução de pelo menos 80% de novos ajuizamentos. Então, isso é um respeito ao judiciário, um respeito ao contribuinte, uma redução de gastos públicos,
porque foi feita uma pesquisa em âmbito federal que demonstrou que uma execução fiscal custa R$20 mil. Então, por que a União vai ajuizar uma execução para cobrar R$5 mil, se o custo disso vai ser para o contribuinte, de uma forma geral, 20 mil? Não faz o menor sentido. Deixa eu botar a pimenta aí. Então, agora entrou num ponto que é muito sensível, que eu gosto muito de fazer, na realidade, um juízo de reflexão. É muito comum se falar em desjudicialização, é muito comum se falar em melhor aproveitamento do crédito tributário com o ajuizamento de ações que tenham o seu respectivo valor. E aí, nisso, a gente entra naquela seara de Law and Economics, né? Toda uma lógica de consequencialismo e a economia ou direito econômico. Qual é a minha preocupação nisso? Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. No momento que eu digo assim para a população em geral, eu só vou executar uma dívida de 20 mil, 5 mil, 6 mil reais, não importa o valor, mas em algum momento eu estou dando um corte linear, tudo que está abaixo daquilo ali eu estou dizendo eu não vou executar, sob essa perspectiva que você bem mencionou, de psicologia, de atendimento do grupo de uma forma geral, isso não poderia passar a falsa percepção ao contribuinte para dizer o seguinte: olha, se eu estou devendo até 20 mil reais, está tranquilo, eu posso. É como se eu tivesse um cheque em branco para dever até aquele valor. Como é que a grande pergunta é: como que eu consigo compatibilizar, dentro de todas essas premissas que foram muito bem delimitadas, essa necessidade em que eu tenho que olhar agora no campo do direito econômico, da influência que eu tenho ali, eu sei quanto custa e não custa pouco, e eu estou fazendo gerar uma máquina do Estado, e aqui estamos falando do Estado lato sensu, que é extremamente onerosa para recuperar algo que, na realidade, é como se eu dissesse o seguinte: olha, filho, eu quero ganhar 1, mas eu vou pagar 100 para ganhar 1, tá? Vale a pena? Qualquer um diria: claro que não, meu amigo, você está maluco, deixa esse 1 para lá. Então, e muitas vezes a gente tem essa situação, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando aqui de execução municipal, em que está se executando R$50, R$100, R$200. Eu sei que o custo do processo estimado é R$7 mil. Isso estimado, ele pode chegar a 7 vezes esse valor. Então, assim, é como se eu tivesse para buscar 1 pagando 1.000. E como que eu faço isso sem deixar perceptível, dentro dessa toda a sua pesquisa, que é brilhante, é fantástica, e de toda a lógica desenvolvida para o contribuinte não achar que aquilo, então, agora eu já sei, até 20 mil, até 5 mil, até 1.000 que seja, eu não preciso cobrar. Isso não seria, em outras palavras, uma forma de incentivar o inadimplemento até um determinado valor de alçada, e seja ele do que natureza for? Olha, essa sua pergunta é brilhante. Eu acho que todo mundo se questiona isso de alguma forma, é realmente um ponto muito importante. Mas o que acontece na Procuradoria é que a ideia é focar numa cobrança administrativa. Eu acho que isso poderia ser mais explorado pelas procuradorias estaduais e municipais e deixar para judicializar apenas casos assim que que seja inviável uma cobrança administrativa e que haja um indício patrimonial. Agora, essa questão também do valor é uma ponderação, principalmente considerando o estoque federal, da dívida federal. Por quê? Porque constatou-se, através de pesquisas, que 99% da dívida é concentrada em pouquíssimos devedores. Na verdade, são poucos devedores que devem muito. Então, com base nessa estratégia, numa estratégia de maior eficiência, o foco hoje é no sonegador e nesses grandes devedores, que são os que realmente impactam no estoque da dívida e que têm condição de pagar normalmente. Esses grandes devedores são grandes empresas, então, por conta dessa estratégia, considerando as especificidades do estoque da dívida federal, optou-se por essa prioridade da eficiência, considerando alguns parâmetros, e isso tem tido um resultado prático muito positivo. A arrecadação vem aumentando na Procuradoria muito, então isso demonstra que é um caminho correto, e o estoque aí está sendo reduzido, principalmente, e aí outro fator que eu acho que tem que ser considerado pelas procuradorias, é o arquivamento em massa de execução fiscal irrecuperável, porque o foco tem que ser evitar a prescrição intercorrente
créditos que são recuperáveis. Não adianta você ficar deixando o processo rolar indefinidamente. Vou citar um caso prático. Eu, quando trabalhei em Campos dos Goytacazes, eu trabalhava, atuava em execução fiscal da década de 70. O processo chegar à folha, chegava a estar saindo, estava amarelada. Isso não faz o menor sentido. Se não tem como recuperar, tem que deixar para escrever e focar em condições de serem garantidas, de serem pagas, e focar nessa cobrança administrativa. Eu, uma vez, fui num seminário da advocacia pública, e medidas, às vezes, simples, elas têm um impacto pedagógico de adimplêmento muito grande. Às vezes, você mandando uma mensagem para o contribuinte de SMS, um e-mail, explicando o que ele é adimplente, as consequências, como ele faz para regularizar, isso, por si só, já tem um impacto. Eu acho que as procuradorias devem focar nessas medidas administrativas, principalmente em relação a débitos muito pequenos, que não vale a pena ajuizar, para justamente não criar essa cultura de inadimplemento que se quer evitar, mas, ao mesmo tempo, não sobrecarregar o judiciário com um monte de execução fiscal de pequeno valor, que muitas vezes não vão resultar em satisfação e só resultam em gasto público. Não, e outra, né? A própria questão do protesto, por exemplo, da CDA, é um caminho muito interessante que você pode utilizar quando você tem essas dívidas abaixo de 20 mil. Então, você vai protestar, vai incomodar o cidadão. O cidadão ele não vai ficar lá, estou devendo 20 mil, deixa eu fazer o que eu quero. Não, ele vai ter o protesto de CDA, que isso já vai começar a sujar o nome dele, vai gerar problema. Tem a possibilidade de você fazer convênio, várias procuradorias têm feito com a SPC e Serasa, porque também sujou o nome nesse âmbito. Então, você começa a gerar medidas que são extrajudiciais de constrição e de incômodo ao devedor, né? A própria ideia do rolamento administrativo é muito boa, porque você, de certa forma, está acompanhando o patrimônio do cidadão lá, enquanto ele está fazendo os gastos, ainda não é uma penhora propriamente dita, mas também é uma forma de você estar dizendo para ele, olha, eu estou de olho em você, você está me devendo, ainda não vou judicializar, mas eu estou de olho nos teus bens. Então, anda na linha, senão, se você começar a adotar algumas medidas aqui que eu entenda que são invasivas, eu vou correr atrás de você judicialmente. Então, acho que não é bem... o leigo, ele tem muito essa concepção, achei que foi muito boa essa tua colocação, Fábio, porque as pessoas acham justamente isso. Não, 20 mil não vai judicializar e tal. Não, não é isso. Existe claro, o racional econômico, ele está ponderando. Agora, essa dívida ela vai crescendo. Se ele não vai pagando, vai correndo Selic, vai chegar no momento que eu vou ter que judicializar. E outra, até que chegue nesse momento, eu vou estar correndo atrás do prejuízo de outra forma, extrajudicialmente. Aproveitar, deixa, então, eu vou numa outra pergunta aqui, que é justamente como é que vocês conseguem visualizar essas medidas extrajudiciais, e aí a gente pode falar em Alternative Dispute Resolution, ODRs e etc., mas sempre, né, com foco muito claro, e eu vou ser bem honesto, eu fui o juiz responsável aqui no Rio de Janeiro pela implantação dos juizados de fazenda pública. E isso tem longos anos já, né, já acho que tem mais de uma década a edição da lei. E na época, quando eu chamei a procuradoria, eu falei, olha, agora é a hora da gente rever um paradigma. E aí, a doutora Lucianeia, então procuradora-geral do Estado, ela falou, como assim, Fábio? Não, porque juizado pressupõe acordo, né? Juizado pressupõe você conseguir negociar e buscar uma solução consensualizada. Então, a gente tem que prever acordo. Não, isso não dá. Estou mostrando aqui fazendo um retrocesso aqui há 10 anos ou mais, no momento em que uma lei, e a lei, né, lei federal, instituiu como uma forma de resolução de conflitos a conciliação, e a conciliação, inclusive, no âmbito administrativo, por que não dizer também tributário, mas que eu vejo com muito pouca aplicação, praticamente nenhuma. Então, hoje, juizados de fazenda no Rio de Janeiro não tem acordo, é zero. E no âmbito tributário, que é o nosso foco especial aqui, a gente só conhece esse tipo de acordo quando existe aquilo que a doutora Daniele mencionou, refis, não sei o quê, não sei o que lá. Essa forma que as pessoas entendem de negócio. Né? Não existe um negócio propriamente dito do, por exemplo, sentar com o contribuinte e perguntar, vem cá, você deve 1.000, como você vai pagar esses 1.000? Eu posso pagar 100 agora, 200 mês que vem, 300 no próximo mês e o restante daqui a 6 meses. Beleza, eu posso fazer? Não, porque tem que ter lei e, na maioria das vezes, a gente não tem essa lei autorizativa.
como é que a gente consegue visualizar? Então, estou dando um exemplo, que seria a solução consensualizada, quer dizer, buscar a mediação, a conciliação para a solução dos créditos tributários de uma forma, e de outra forma, isso tanto judicial quanto pré-judicial, né? Antes de eu ingressar propriamente no judiciário, eu posso e devo, até acredito que se deve tentar essa solução negocial. Mas antes, e talvez antes dessa etapa, quais são as medidas, além daquelas que aqui já foram mencionadas, que vocês conseguem visualizar no que eu vou chamar de processo administrativo de cobrança tributária? Por quê? Antes de eu ajuizar, então, se são débitos que eu já sei que não se recomenda o ajuizamento, eu tenho protesto, que é um caminho extremamente válido. Eu tenho feito várias palestras sobre o assunto e o índice de recuperação é fantástico. Todos aqueles que conseguiram implementar tiveram um retorno espetacular. Mas a minha dúvida é, além do protesto, quais são as outras formas que vocês conseguem visualizar dessa cobrança administrativa e como vocês olham a possibilidade de se ter essa solução consensual dentro da perspectiva legislativa e, acima de tudo, da postura, vamos dizer assim, consolidada do Estado, e aqui eu falo Estado lato sensu, em toda a sua espécie, União, Estado, Distrito Federal e município, quanto à conciliação de créditos tributários. Bem, com relação a essa questão da conciliação, é um tema muito interessante porque, infelizmente, os créditos públicos são indisponíveis. Então, a gente necessita de uma autorização legal para poder negociar esses créditos. Então, isso era uma demanda do contribuinte já muito antiga, que hoje, com a Lei 13.988, é possível, não só a transação individual, como a e possibilita a transação individual. E vai sair também a transação da pandemia, está em breve, aí vai sair também. Então, existe uma preocupação, existiu de regulamentar essa Lei 13.988 para viabilizar essa negociação, mas, infelizmente, a gente depende de uma autorização legislativa para poder fazer isso. Com relação às medidas pré-executivas, nós temos também a verbação pré-executória, que também está sendo utilizada, para justamente evitar que o contribuinte faça uma dilapidação do seu patrimônio antes do ajuizamento da execução fiscal. E tem também o que a Micaela falou, tudo bem que é judicialmente, a questão dos negócios jurídicos processuais, que a Procuradoria já utiliza, já regulamenta e já envolveu mais de bilhões de valores de reais em negociações. E temos aí a cobrança administrativa, mas a negociação, infelizmente, ela é muito limitada, aí é o que autoriza. Eu acho que, na verdade, a gente, com relação às medidas que não precisam de lei, no âmbito federal a gente está muito bem colocado, tá? Porque realmente está existindo essa possibilidade de negociação com um ente público para fins de garantia dos processos, calendarização, né? Ou seja, possível, tem uma portaria da PGFN que permite isso. Então, assim, acho isso muito legal. E essa possibilidade da transação. Agora, a gente fica com relação aos entes municipais e estaduais ainda muito cambeta, né? Não existe essa regulamentação com relação ao negócio jurídico processual, que é um elemento que eu acho que ajuda muito para a garantia do crédito tributário, que às vezes você não quer pagar porque você realmente não concorda com uma determinada imposição, e é muito comum você não concordar com algumas imposições estaduais e municipais, até porque eles cismam em ir contra a jurisprudência dos tribunais superiores constantemente, digo isso, porque trabalho no contexto tributário há mais de 18 anos e vejo. Tá? Então, realmente, esse é um ponto. Então, acho que valeria muito a pena para as procuradorias se elas dessem essa margem do contribuinte, pelo menos, já trazer, dizer, olha, eu posso garantir essa dívida disso, com isso, com aquilo, porque o dinheiro em si não é um meio. Às vezes, o seguro-garantia fiança é muito caro, porque, assim, seguro-garantia fiança bancária é ótimo para uma grande empresa pagar. Agora, vai colocar um pequeno empresário, não vai pagar. É caro, entendeu? Até porque isso varia muito de acordo com o tamanho da empresa. Pra vocês terem uma ideia, gente, o custo de uma fiança bancária ele pode variar de 5% no mercado a 0,5%. Sabe o que faz isso variar? O porte da empresa, o risco dela de mercado, a avaliação. Então, você imagina, para uma empresa pequena pagar 5% do valor de uma dívida. Pensa em uma dívida de 100 milhões de reais, 5% ao ano. É
altíssimo, tá? Já 0,5 não é tão alto. Agora, com certeza, não vai ser uma empresa pequena que vai pagar isso. Então, esses são elementos que eu acho que viabilizam muito você ter o acesso à justiça e você permitir que as pessoas discutam. Agora, sem dúvida, de meios extrajudiciais eficazes, eu acho que seria essa questão, e até uma ideia lançada pela Daniele, bastante interessante, da execução administrativa, tá? Acho que é algo que realmente nos ajuda. Acho que talvez a criação de juizados, onde você tenha uma flexibilidade maior de negociação até um teto, porque, veja, isso não é infactível, né? Hoje em dia tem, inclusive, o pessoal falado sobre arbitragem tributária. Veja, a grande questão é você delimitar pela lei qual é o escopo de transação do procurador. Então, se vier uma lei dizendo que o procurador pode fazer a transação de acordo com esses critérios, dentro desse valor, você permite que haja dentro de um juizado, não precisa nem ser feito dessa forma, né? Até mesmo administrativamente no âmbito da procuradoria, você consegue resolver isso sem levar para o judiciário. E muitas questões acabariam de forma bem mais rápida do que hoje. Então, acho que essas seriam as melhores medidas a serem adotadas. Muito bom, é sempre gratificante ouvir vocês. Eu tenho uma série de perguntas, mas eu acho que o nosso horário aqui já não vai permitir todas. Eu vou fazer uma última, tentando abarcar aqui a ideia geral, né, que vocês conseguiram trazer hoje, muito bem colocado, né, desde já parabenizo, e prometo que essa vai ser a última provocação aqui para essa reflexão coletiva. É o seguinte, hoje a gente tem aí esse universo, no caso do Rio de Janeiro, de mais de 5 milhões de processos, correspondiam até ano passado mais de 60% do nosso acervo, hoje corresponde a um pouco mais de 50% do acervo do Judiciário. Essa redução de 10% deve ser um brilhante trabalho realizado pela Comissão de Dívida Ativa, coordenada pelo desembargador Sérgio Varela e vários colegas que integram essa comissão e têm feito um trabalho de peso ali para tentar reduzir isso. Começou na gestão passada, a desembargadora Flávia, que era coordenadora, e vem sendo dado continuidade. Espero que a próxima gestão possa continuar também, cada vez a gente avança mais, e com isso a gente vai ganhando terreno nessa grande batalha que é tratar a execução fiscal, porque hoje ela responde por 95% da nossa taxa de congestionamento. Então, se hoje o Judiciário do Rio de Janeiro tem taxa de congestionamento 95%, deve-se à execução fiscal, fora toda uma gama de valores que estão ali envolvidas e não são recuperadas a tempo e a hora, e isso com impacto absurdo, que a gente não precisa mencionar, já foi dito aqui inúmeras vezes. Mas aí a minha pergunta e é lógico, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente vai refletir. Dentro desse panorama caótico, né, que luz a gente poderia dar ao magistrado no atuar no seu dia a dia? E nós estamos falando aqui de cada um, às vezes não, são pouquíssimas, eu contaria nos dedos aquelas centrais de execuções de dívida ativa que tem um número menor do que a casa dos 10 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil processos no seu acervo. Então, nós estamos falando na casa de milhares, né? Sempre, quando a gente fala em execução fiscal, a gente fala em milhares. Dentro desses milhares de processos, o que toda a lógica que a gente discutiu aqui, o que toda essa base acadêmica pode auxiliar? Qual seria, então, assim, uma dica, vamos dizer assim, de $1 milhão que poderia ser dada para esse universo mais prático, né? Saindo agora um pouco da academia e voltando o direito para a sua eficácia prática do dia a dia da Justiça Estadual, porque a Justiça Federal acaba agindo numa outra esfera, numa outra área de atuação. É tão diferente, é tão gritante, que são universos muito distintos, né? A Procuradoria, a Advocacia Geral da União, são entes extremamente bem preparados, com quadro técnicos de excelência, e nós temos aqui a municipalidade de diversas ordens. Então, a gente tem municípios que sequer quadro de procuradores têm, né? Os procuradores são cargos em comissão, e cada gestão está se mudando. Então, sequer cargo, o cara não tem um cargo lá, não tem um procurador que é do município, ele é da gestão, né? E a cada gestão ele está sendo alterado, e isso faz com que mude toda a cultura e a política judiciária ali no trato do crédito tributário municipal, por exemplo. O que vocês conseguem aí dar de
de exemplo ou sugestão ou pensamento coletivo para ajudar nesse universo de grande dificuldade, de grande luta diária? O que vocês têm aí em mente que poderiam dar uma luz? Bem, o que eu consigo pensar aqui, e aí eu falo, foi na área federal, então atuei pouquíssimo com execuções que tramitavam na Justiça Estadual. Não sei como está hoje, porque eu atuo na dívida ativa em Brasília, então não estou mais atuando com execução fiscal há alguns anos, não diretamente. Então, o que eu vou falar aqui, não sei se pede, mas eu vi na prática, principalmente em Campos dos Goytacazes, onde eu atuei, eu vi duas medidas que o Judiciário adotou que geraram uma redução boa no número de execuções fiscais. A primeira é investir numa política de apensamento. Existiam muitas execuções tramitando, eu sei que depende da fase do processo em si, mas isso pode, eu não sei como é que está isso hoje, se há a possibilidade de fazer isso na Justiça Estadual, mas o apensamento ele acaba concentrando todas as execuções daquele devedor em poucos processos, isso facilita e dá mais eficiência na tramitação. E outra medida que eu via sendo adotada também, que eu achei muito relevante, acho que isso a própria Procuradoria tinha que fazer, mas infelizmente a gente não faz, é ter um cadastramento das diligências que estão sendo feitas para que elas não sejam repetidas. Por exemplo, a gente tinha 10 execuções fiscais contra o devedor, o mesmo devedor. Como eram muitos processos, a gente esquecia as diligências que tinha pedido em um outro processo, cada execução ia para um procurador diferente, então a gente não sabia. Mas aí o judiciário começou a cadastrar as diligências que estavam sendo feitas, e toda vez que a gente requeria uma diligência que já tinha sido inócua, o próprio juiz em outro processo, arquive-se, suspenda-se o processo, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. E isso realmente trouxe uma eficiência muito grande. Eu também não sei se isso acontece na Justiça Estadual e se é possível, mas essas duas medidas que aparentemente são simples, mas trouxe uma efetividade muito grande e até mesmo uma redução, né, no número de processos, porque eles começaram a ser arquivados e suspensos. Não, essas medidas eu achei interessantíssimas. A questão que você colocou das diligências, Dani, sem dúvida, é extremamente relevante, ainda mais porque o apensamento e as diligências, quando você está falando de um mesmo devedor, facilita muito. Você não localizou o cidadão, você não localizou bens, ou seja, você junta tudo em um canto e você vai dar ao fim, vai considerar aquilo ali como recuperado. Eu acho que uma das grandes saídas é exatamente ligando isso. Você ter uma visão de separação da tua massa processual de execuções fiscais. Né? Ou seja, o que você tem de execução fiscal do mesmo devedor, o que você tem de execução fiscal de matérias que você sabe que não era para ajuizar a execução fiscal, exemplo, súmula 166. Gente, se vocês fizerem um levantamento disso, vocês vão se surpreender, que tem um monte. Tá? Então, assim, e são execuções fiscais que não deveriam estar tramitando. Então, você com uma caneta elimina todas elas. Não é devida cobrança. Né? Então, eu acho que deveria haver uma classificação com relação a isso. Execuções fiscais, dá uma olhada para ver naquilo que entrou, qual é a época do crédito tributário, quando é que ele foi lançado definitivamente, para a gente poder ver se houve uma situação de prescrição ou não. Então, assim, começar a procurar esses elementos. A prescrição antes do ajuizamento da execução. Tem também diversos casos, quando a gente fala em município, estado. No âmbito federal, não, porque eles já estão... A Receita Federal está eletrônica. Né? Então, o controle disso aliado ao PGFN fica muito mais fácil. Então, esse tipo de problema não existe no âmbito federal, é muito raro, só se forem processos muito antigos. Não é mais o dia a dia de hoje. Mas aqui, no âmbito de estado, no âmbito do município, gente, isso é comum. Então, acho que se a gente começasse a ter uma visão mais formal, de categoria, em relação ao ajuizamento de execução, para verificar se houve prescrição, que pode ser declarada pelo juízo, não precisa citar ninguém, acabou, ser eliminado a execução ali. Ou tipos de execuções, onde elas já são ajuizadas, cobrando questões que já foram definidas, já têm orientação de tribunais de forma fixa, né? Súmula repetitivo, súmula vinculante, eu acho que é a melhor saída. Você já consegue reduzir um grande grupo. E o terceiro elemento seria justamente isso, juntar aqueles devedores que você já sabe que não estão sendo localizados, as execuções daqueles casos, fazer núcleos para que aquilo ali seja efetivamente também expurgado. E com isso se ganha celeridade. Presidente, eu só tenho aqui a agradecer a oportunidade, a Emerge, essa nossa escola fantástica, sempre inovadora, sempre à frente do seu tempo, sempre na vanguarda,
e com o senhor não foi diferente. Cada vez mais o senhor traz inovação, e esses eventos têm sido um sucesso absoluto. A gente está inovando agora com uma nova tecnologia aí. Espero que o senhor tenha gostado. Eu tenho aqui que agradecer às professoras, brilhante, sem palavras, né? Realmente fantástico o dia de hoje. Pessoalmente, estou extremamente gratificado, não só por ouvir, mas por discutir temas que são tão caros ao Poder Judiciário e ao nosso Estado, porque isso toca a sobrevivência do Estado, né? O Estado só subsiste porque ele tem como cobrar, e se ele não cobra, não existe Estado, né? Uma mera organização, mas ele não tem força, não tem poder, não consegue se impor, porque ele não vai ter como realizar suas despesas. Então, acho que foi extremamente gratificante, um tema extremamente inovador, também paradigmático, que eu recomendo a leitura a todos que quiserem, puderem, principalmente aqueles que atuam na execução fiscal. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todos. Professora Micaela, um prazer imenso estar de novo com você, sempre fantástica. E professora Daniele, seja bem-vinda aí à nossa casa aqui da cultura de vanguarda da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e não só da magistratura, mas da cultura jurídica de uma forma geral, que é a Escola da Magistratura, o que ela representa, o que ela tem de peso, e hoje na pessoa do nosso querido presidente André Gustavo, que é um jurista fantástico e está fazendo uma nova revolução nessa escola. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, espero que o senhor tenha gostado, e retorno a palavra para o senhor encerrar o nosso evento. Tem que desabilitar o microfone aí, habilitar, presidente. Não. O som não está saindo por algum motivo. Aí travou, desabilita. Não. A tecnologia ela é boa, né, presidente? Mas às vezes ela falha, que aí é complicado, principalmente se a gente está no evento ao vivo. Enquanto o presidente tenta voltar ali, acontece, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ainda não voltou, não, presidente, porque acho que deu algum probleminha aí. Pedro, vê se você consegue ajudar o nosso presidente ali em off. Não, presidente. O senhor desplugou o fone, presidente? Não foi. Deve ter dado algum erro ali na placa de som. Presidente, eu lhe recomendo, talvez para uma rápida solução, o senhor tirar o fone, sair e entrar. Talvez o senhor consiga. Isso, tira o fone, sai e entra no evento. Porque pode ter dado algum errinho. A gente aguarda aqui o senhor. Eu vou apontando aqui algum... Hoje a Emerge ainda tem uma outra programação, né? Como de costume, a gente está lançando aí vários eventos durante o dia. Então, convido a todos, convido a visitarem as páginas e redes sociais, tanto da professora Micaela quanto da professora Daniele, que tem aí vários eventos também tratando, para quem gosta dessa matéria de direito tributário, né? Então, são tributaristas de escola. O professor e nosso querido desembargador Sérgio costuma dizer que a gente não forma muitos tributários ou tributaristas na magistratura. A gente tem professor de processo, professor de direito penal, professor de direito civil, professor de direito consumidor, escritores nessas áreas, mas tributarista realmente a gente tem uma certa carência. Então é bom sempre que os senhores puderem se qualificarem, aí eu recomendo aí não só a leitura do que já foi escrito pelos professores, mas acima de tudo as redes sociais, que tem aí eventos, elas têm feito eventos periódicos sobre esses temas relacionados ao direito tributário, né? E eu acho que é importante a gente qualificar. Nós lidamos com uma parte da tributação extremamente singular. Primeiro, talvez o tributo mais complexo de todos, que é o ICMS.
esse por si só já é o mundo, né? Então a gente pega um tributo que já é extremamente complexo de ser trabalhado. Segundo o ISS, que não tem tanta complexidade assim, mas tem uma série de discussões, e a gente tem toda a competência residual da Justiça Federal naquelas comarcas em que não há sede. Vamos ver se o nosso presidente agora consegue, ele retornou, se tiver áudio. Eita, ainda não foi. Não deu. Presidente, eu vou agradecer, eu tenho certeza que o senhor faria um agradecimento em nome da escola às nossas palestrantes de hoje. Tecnologia é muito bom, mas quando ela resolve complicar, fica ruim de resolver. Então, meus senhores, eu agradeço a todos em nome do nosso presidente, que teve um probleminha técnico. Evento ao vivo tem esses problemas, né? A gente não tem como resolver aqui neste momento, nesse segundo, mas espero que todos tenham gostado bastante desse evento e ficamos aí à disposição para novos convites e novas formas de diálogo junto com a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Daniele e Micaela, muito obrigado de coração. Nosso presidente, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Então, eu estou dando por encerrado aqui esse evento. Um forte abraço, uma boa tarde a todos. Muito obrigado.